Começa agora pela Rede Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No último programa Evidências, você pôde acompanhar conosco as primeiras escavações e a redescoberta da Mesopotâmia, o berço da civilização humana. No nosso programa hoje, vamos continuar a conhecer estas descobertas e também compreender as importantes revelações que elas trouxeram a respeito da origem da civilização humana e a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Como você viu, 4 nomes destacam nas primeiras escavações da Mesopotâmia: Claudius James Rich, Paul Emile Botta, Austen Henry Layard e Henry Rawlinson. Este, embora não tenha feito parte das escavações, ajudou na decifração de textos cuneiformes que os escavadores encontraram na região. As escavações por toda a parte não paravam. Equipes francesas, inglesas e alemãs disputavam cada parte de terra em busca de antigas cidades que revelassem detalhes do passado da humanidade. Aqui no mapa você vê a demarcação de uma localidade chamada Eridu. E aqui temos uma foto aérea desta mesma localidade. Como você pode ver, trata-se aparentemente de um simples monturo de areia e nada mais. Mas ali, debaixo de toda aquela areia do deserto, estaria na verdade um dos maiores centros urbanos da antiga Mesopotâmia. Eridu seria uma das cidades mais antigas, se não a mais antiga cidade da humanidade, que resultou no surgimento de outros importantes centros urbanos unidos por um avançado sistema de irrigação e agricultura. Em termos atuais, este sítio arqueológico de Eridu é um montículo de ruínas situado numa região atualmente chamada de Tal Abu Shaherim, que dista cerca de 22 quilômetros de Naziria e 24 quilômetros da ruína de Ur, a cidade onde viveu o patriarca Abraão. A rigor, existem ali não apenas mas 7 montículos que no passado faziam parte da mesma cidade. Eridu começou a ser explorada em 1854 pelo arqueólogo J.E. Thompson. Ele estava sob o patrocínio do Museu Britânico, que também financiou outras 3 etapas de escavação em 1855, 1918 e 1919. Ocorre, porém, que naquela época a arqueologia, principalmente a arqueologia europeia, era fortemente munida de um espírito colecionista. De modo geral, aquele que escavava fazia mais o papel de colecionador ou museólogo do que de um arqueólogo. É que o objetivo naquela época era lotar coleções particulares ou de museus das grandes cidades. Estes eram enriquecidos com peças antigas, muitas vezes extraídas de maneira irregular, pelos padrões modernos de escavação. Agora veja o que aconteceu. Enquanto outros sítios iraquianos ofereciam enormes relevos com inscrições cuneiformes, figuras entalhadas à mão ou enormes estátuas de valor inestimável, a única coisa que Thompson e outros exploradores puderam achar em Eridu foi apenas uma pequena elevação de adobe substancialmente erudita e compactada. Na época, não havia ainda as técnicas avançadas de localizar o local e seguir o traçado das paredes e muros como hoje se faz em arqueologia. Então o sítio se tornou desinteressante, perdeu o patrocínio e teve de ser abandonado. Até mesmo essa estátua de um leão majestosamente esculpido num granito negro que Thompson encontrou no local teve de ser deixada para trás por não terem dinheiro para um transporte adequado até Londres. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a mudar no Iraque. O Império Otomano, depois de muitos conflitos com os mongóis, foi desmembrado e a decisão da Liga das Nações foi colocar um novo Iraque sob a tutela do Reino Unido. Isto, é claro, fez eclodir uma guerra pela independência do país. Então, finalmente, em 1945, aí já havia passado a Segunda Guerra Mundial, a era colonial da arqueologia teve o seu basta. E o novo Iraque, agora um país independente, tinha condições e regras claras quanto às antiguidades encontradas em seu território. Para isto, eles criaram a Diretoria Geral de Antiguidades Iraquianas, que funcionava junto ao governo para legislar sobre a arqueologia no local. Dentro dessa nova realidade, o abandonado sítio de Eridu voltou a ter importância para o recém-criado Estado do Iraque.
é que eles queriam agora descobrir a sua linha genealógica conectada aos mais antigos fundadores da civilização humana. Assim, eles poderiam acentuar a sua importância no cenário mundial. Afinal de contas, eles mesmos, os iraquianos, vinham de um interminável processo de opressão otomana e também da opressão europeia, mas agora, na condição de um país livre, eles queriam descobrir as suas raízes e a continuidade de sua cultura local. Foi também significativo que o governo oficialmente muçulmano desse patrocínio para escavarem um sítio pré-islâmico, e isto foi muito bom para o conjunto das pesquisas. Os trabalhos, então, em Eridu recomeçaram em 1946 e tiveram como diretor um arqueólogo iraquiano por nome Fuad Safar. Como ele não era muito experiente, contou com a técnica arqueológica do britânico Selton Lloyd, que atuava como conselheiro de campo. Em pouco tempo, o sítio revelou ser a representação de uma das mais recuadas épocas de habitação humana na região da Mesopotâmia. Aliás, ali não era apenas a origem da civilização mesopotâmica, mas da civilização humana de um modo geral, especialmente no Oriente Médio. Em pouco tempo, começaram a aparecer fragmentos de cerâmica, vasos, estátuas e uma boa quantidade de inscrições cuneiformes desde os primeiros estágios da formação da escrita. Foi exatamente ali, naquela vizinhança, que os sumerianos inventaram a escrita a partir de traços cuneiformes que hoje podem ser decifrados por especialistas em paleografia. A equipe arqueológica de Eridu começou os trabalhos de escavação pelo topo da colina, onde havia traços de um antigo edifício composto de maciças paredes e vários degraus de uma enorme escada. Aquele era realmente o resquício do que fora outrora um edifício monumental, mas que agora jazia escondido por debaixo de uma colina de areia. Aqui você pode ver uma parte da parede externa de tijolos sobressaindo-se sobre a terra. Nesta outra foto, vemos o topo com o fragmento da antiga escadaria. Aquele edifício revelou ser um zigurat. E o que é um zigurat? Pois bem, um zigurat é uma torre-templo muito alta, construída para adorar aos deuses e para outro fim especial que logo a seguir comentaremos. Você vê agora em sua tela outra foto tirada do canto sul do edifício e, finalmente, uma reconstrução artística de como ele seria em seu período de glória. Note por essa reconstrução que a cidade seria uma metrópole fluvial com um enorme porto e vários barcos. De fato, os arqueólogos acreditam que, embora hoje tudo seja um imenso deserto, naquela época era possível chegar de barco à entrada da cidade. Esse mapa mostra como no terceiro milênio o Golfo Pérsico, que hoje está distante da região, era fronteiriço às cidades. Eridu ficava próxima à antiga desembocadura do rio Eufrates, junto ao Golfo Pérsico, que então era alimentado por um canal que saía do rio até a entrada do porto principal. Hoje, não só o Golfo Pérsico está recuado em relação a Eridu, como as rotas dos rios Tigre e Eufrates também mudaram consideravelmente o seu curso ao longo dos anos. Agora, se tem uma coisa que impressionou os arqueólogos, foi o sistema de irrigação e drenagem que havia em toda a região. Uruk, Erech, Lagash e Ur, a cidade de Abraão, eram os principais centros urbanos da região que tinham conexões políticas entre si e com a cidade de Eridu. Tudo leva a crer que juntas elas faziam parcerias para construir canais, diques e reservatórios d'água, usando já naquele tempo a invenção da roda e a tração animal. Os monarcas dessas cidades também construíam templos de elaborada arquitetura que serviam como centro político, econômico, administrativo e religioso. Eridu era uma boa síntese das crenças que havia na região e aqui destaca-se a importância do seu zigurat, isto é, da sua torre-templo e também das demais 31 torres sagradas que havia em várias partes da Mesopotâmia. O zigurat de Eridu fazia parte de um complexo de 16 ou 18 ocupações. Aqui está no topo, pode ser datada em torno do ano 2100 a.C., isto graças a tijolos como estes, que faziam parte da sua estrutura original e traziam inscrições dedicadas aos reis Ur-Nammu e Amar-Sin, governantes da terceira dinastia de Ur, por volta do século 21 a.C. Os arqueólogos ainda descobriram sob as esquinas do zigurat
as paredes de outros edifícios ainda mais antigos, todos feitos de adobe. E no nível mais baixo, uma surpresa. Ali, sob a duna de uma areia limpa, foi encontrado este altar, que era a mais antiga construção de todas. Era um altar modesto, cuja área não ia além de 3 metros quadrados. Ele continha um pedestal de frente para a entrada e um nicho com uma parede. Aquele foi um dos primeiros, se não o primeiro altar construído pelos habitantes da cidade de Eridu. E como é curioso notar a sua semelhança com outros altares que a Bíblia registra como tendo sido construídos sob a ordem de Deus para sacrificar cordeiros em referência ao Messias que haveria de vir. A Bíblia diz que a edificação de um altar e sacrifício foram as primeiras coisas que Noé e seus filhos fizeram logo após saírem da arca, sobrevivendo ao grande dilúvio. E na sequência do Gênesis, essa atitude de construir altares em sacrifícios foi perpetuada em várias gerações. Novamente, é interessante notar que o santuário de Eridu começa com um altar e todos os demais edifícios culticos que se seguiram até a construção da torre e templo também ocupam o mesmo lugar. O novo edifício era praticamente uma reconstrução do edifício anterior, aproveitando as suas paredes, os seus alicerces. Foram, portanto, séculos de edificações sobre a mesma elevação até ao ostracismo completo da cidade por volta do ano 600 a.C. Aliás, é interessante ainda que, de acordo com o léxico sumeriano produzido por John Halloran, na escrita antiga da linguagem sumeriana, o mesmo pictograma ou sinal usado para expressar curral de ovelhas era também frequentemente usado como metáfora para representar um templo ou santuário. E esse achado arqueológico, juntamente com a narrativa bíblica, corroboram com a explicação desse fenômeno. Os altares foram os primeiros santuários e o sacrifício de cordeiros a mais antiga forma de culto de que se tem notícia. E quanto às histórias que encontramos em Eridu, o que eles diziam a respeito de suas próprias origens e da origem da humanidade? Bem, antes de responder a essa pergunta, é importante lembrar que, ao falar de Eridu, estamos também falando de várias cidades e assentamentos que foram fundadas ao longo da antiga Mesopotâmia. Portanto, não se trata de uma tradição apenas local, mas de toda uma região que ali se assentou, vindo, é claro, de outro lugar. Por isso, algumas histórias foram encontradas também em Uruk, Nippur, Ur e outros sítios arqueológicos da região. E é importante mencionar que, por centenas de anos, Eridu continuou a existir como um centro religioso ou cerimonial de toda aquela parte sul, até ser eclipsada por Ur, que rapidamente cresceu em tamanho. Mas isto é uma outra história. Agora, indo direto aos mitos mesopotâmicos, pelos textos encontrados em Eridu e outros sítios como Nippur, descobrimos que, de acordo com os antigos habitantes locais, 5 cidades foram fundadas antes do grande dilúvio que cobriu toda a terra. Veja, não é apenas a Bíblia que menciona um dilúvio universal. Os primeiros documentos produzidos pela humanidade também falam desta terrível inundação, da qual sobreviveram apenas algumas pessoas para repovoar o planeta. E você se lembra das torres-templo ou zigurates que mencionamos anteriormente? Pois bem, a descrição encontrada em várias tabuletas sumerianas fala que, dentre os motivos para a construção dessas torres tão altas, além da adoração aos deuses, estava o claro desespero de escapar de um possível segundo dilúvio. E você não precisa ser um exímio conhecedor da Bíblia para reconhecer aqui um traço do episódio da Torre de Babel. De fato, aquele povo estava cronologicamente perto da memória daqueles que sobreviveram à catástrofe e, por isso, tinham tanto medo de que ela se repetisse. De acordo com este tablete sumeriano que aparece em seu vídeo, depois que as cidades e reis foram criadas, os deuses decidiram destruí-los por meio de um dilúvio. Aí, continua a história, um homem chamado Ziusudra, que pertencia à cidade sagrada de Eridu, foi instruído pelo deus Enki a construir um barco e assim sobreviver às águas abismais. Depois de salvo, ele ofereceu um sacrifício aos deuses Anu e Enlil. É curiosa a semelhança dessa história com a narrativa bíblica, não é mesmo?
Das cidades fundadas antes do dilúvio, a primeira, segundo o mito sumeriano, seria justamente a cidade de Eridu. Agora, aqui é preciso apresentar duas possíveis interpretações para o mito. Muitos assiriologistas pensam que aquela Eridu em que os mesopotâmicos moravam seria, segundo a sua crença, a primeira cidade sagrada fundada pelos deuses. Mas é possível apresentar uma interpretação alternativa segundo a leitura sequencial dos mitos. Essa alternativa propõe que a cidade sumeriana de Eridu não era a primeira cidade fundada no mundo, mas tinha o mesmo nome dela. E se assim for, o que os antigos habitantes queriam dizer é o seguinte: os seus ancestrais haviam saído de uma antiga cidade sagrada chamada Eridu, que fora fundada antes do dilúvio, mas que agora não mais existia. Portanto, em memória a esta cidade de seus ancestrais, eles fundaram uma nova cidade com o mesmo nome, como aliás fizeram muitos imigrantes ao colonizarem uma nova região. No Brasil, por exemplo, figuram muitas cidades com nome de cidades europeias, como Nova Trento, Nova Hamburgo, Nova Friburgo, Nova Venécia, etc. Agora, o mais interessante é que, embora a etimologia de Eridu ainda seja desconhecida, muitos acadêmicos apostam na certeza de que Eridu viria da mesma raiz da palavra hebraica Éden. Aliás, dentre esse mesmo conjunto de vocábulos antigos encontrados nos tabletes cuneiformes, as palavras Edim e Edenu também aparecem para referir-se a um jardim original no qual os deuses estavam. Agora veja, Edim, Edenu, Éden, Eridu significam todas paraíso, planura ou lugar abundantemente regado. Parece vir realmente de uma mesma raiz. Isso também explicaria porque os dois rios que margeiam a região, coincidentemente, recebem nomes que aparecem também no Gênesis. Eles são chamados com o nome de dois dos 4 rios que saíam do Éden, a saber, o Tigre e o Eufrates. Mas as semelhanças continuam. Os moradores de Eridu ainda mantinham esta lista de reis que, de acordo com eles, governaram o mundo antes do dilúvio. E estes tinham uma expectativa de vida simplesmente assombrosa, exatamente como diz a Bíblia, mas esta expectativa reduz dramaticamente na lista à medida que aparecem aqueles que vieram depois do dilúvio. Eles também se referem aos pré-diluvianos como sendo Anunnakis, isto é, gigantes que povoavam a terra, e dentre eles havia um dos primeiros reis mencionados que tinha o nome de Adapa ou Adamu. Este fora um importante monarca de Eridu da época pré-diluviana. E a essa altura, você já deve ter percebido a incrível semelhança fonética entre Adapa ou Adamu e o nome hebraico Adam, que nós traduzimos em português por Adão. A sua tradição também afirma que a humanidade fora criada por Enki a partir do pó da terra e que ele soprou no primeiro boneco de barro humano o seu fôlego de vida, de modo que este se tornou um ser vivo. Mas os homens, e principalmente Adapa, não foram criados imortais. Não, eles eram mortais em sua geração. E se você observar bem a sua Bíblia, vai perceber que Adão também não foi criado imortal, mas sim candidato à imortalidade mediante a obediência. E ele também foi criado do pó da terra e recebeu o fôlego de vida que o tornou alma vivente. De fato, as semelhanças entre esses mitos e o Gênesis são algo muito impressionante. Nessas imagens, você vê alguns tabletes cuneiformes seguidos de vários selos cilíndricos antigos e impressões de argila que contam e ilustram estas e outras histórias mesopotâmicas que mencionamos. Numa delas, Adapa comparece perante os deuses para ser julgado, pois ele havia cometido uma falta. Ele então é questionado por um dos deuses sobre o fato de ter se recusado a comer o alimento proibido que lhe daria o conhecimento pleno e a vida eterna, tal qual a serpente também propôs ao casal adâmico na versão do Gênesis. Os sumerianos também tinham entre os seus muitos deuses a adoração de um ser que ora era figurado na forma de uma serpente com patas e asas, noutra forma como um dragão. A esse dragão ou serpente eles davam o nome de Nin-Gish-Zida, que quer dizer a senhora da árvore agradável. Ora, e que árvore agradável seria esta, senão
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Afinal de contas, se você ler Gênesis capítulo 3, verso 6, verá que ali a Bíblia descreve uma árvore proibida, mas como sendo ao mesmo tempo boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui nós temos uma taça volitiva encontrada em Lagash, perto da cidade de Ur. Ela traz 2 entalhes de Ningishzida, figurada no primeiro momento como uma serpente comum e também como uma serpente alada mais à frente. E tem mais. Preste atenção em mais este mito encontrado na região. Ele fala da história de Ninhursag, a deusa da montanha sagrada. A história diz que ela criou um jardim e o chamou de Edenu. Viu a semelhança com Éden? Depois ela colocou o jardim na região de Dilman, o Oriente. Agora, se você olhar a Bíblia, o Éden também foi, de acordo com o Gênesis, plantado na banda do Oriente. Então, continua o relato, Ninhursag incumbiu Enki, o seu amado, de cuidar do jardim e dos animais. Mas ele se tornou curioso e o seu assistente Adapa selecionou 7 plantas proibidas e ofereceu a ele. Enki ficou então doente e sentiu dores em sua costela. Curiosamente, costela é ti em sumeriano, que quer dizer tanto costela quanto vida. Outros deuses então convenceram Ninhursag a revelar a questão, e ela então criou Ninti. Nin significa senhora e Ti, costela. Ninti, senhora da costela. Ela foi criada para curar Enki e dar-lhe a vida. De acordo com a Bíblia, Eva também foi criada da costela de Adão para curar-lhe da doença da solidão, se podemos dizer assim. Agora, num dicionário hebraico qualquer, você encontrará esta informação. A palavra Eva, em hebraico, significa vida. Antes do achado desses relatos que eu mencionei, os críticos da Bíblia diziam que aquelas histórias eram inventadas pelo autor sagrado. Agora, uma vez que a arqueologia trouxe à lume uma enxurrada de evidências escritas séculos antes da Bíblia para tornar claro que aquela história não era um mito explicado ou criado pelo autor da Bíblia, eles mudaram seu argumento. Hoje, eles dizem que a Bíblia plagiou tais relatos e os apresentou apenas numa roupagem judaica. Nesse caso, as escrituras seriam, segundo os críticos, apenas um reflexo cultural da antiga cultura mesopotâmica. Ora, é claro que existem incríveis semelhanças entre a Bíblia e estes textos mais antigos, como nós mostramos para vocês. Contudo, existem também diferenças marcantes entre esses relatos e a versão bíblica. Afinal de contas, embora todos possam estar ecoando uma tradição comum, o prisma de cada livro é essencialmente diferente um do outro. E isto, por si só, mostra que a Bíblia não pode ter se valido primariamente desses tabletes a fim de produzir a sua própria versão da história. Vejamos. Em primeiro lugar, é notório que o politeísmo é a coluna mestra do arrazoado desses autores mesopotâmicos, mas a Bíblia é clara em falar da devoção de um único Deus. Se o autor do Gênesis estivesse plagiando aqueles mitos da região, ele não começaria dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas sim, no princípio criaram as divindades, o céu e a terra, diferentes deuses. Ou, melhor dizendo, ele nem mencionaria a terra como objeto de criação de Deus, pois, segundo os sumerianos, esta terra já existia junto com o universo bem antes do nascimento dos deuses. Ademais, como acentua o especialista Kenneth Kitchen, orientalista e arqueólogo da Universidade de Liverpool, a suposição comum de que o relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir, por acréscimo ou embelezamento, na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para tornar pseudo-histórias como tem sugerido para o Gênesis. Ora, estas diferenças entre o Gênesis e as demais literaturas sumerianas são um simples, porém lógico argumento de que o texto bíblico não surgiu da derivação daqueles textos sumerianos pagãos que o antecederam.
A sua semelhança pode ser explicada apenas como sendo oriunda de uma mesma tradição, isto, uma tradição adâmica que foi passada pelos seus descendentes e descendentes até chegar aos mitos sumerianos e posteriormente à Bíblia. Portanto, tanto a palavra de Deus quanto os mitos sumerianos apontam para uma origem comum e não para uma interdependência entre um e outro. Há tantas semelhanças e, ao mesmo tempo, tantas distinções que nós extrapolaríamos o tempo do nosso programa apresentando apenas os detalhes de cada uma delas para você. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Assim, esperamos que os exemplos dados possam ter demonstrado a você como a história do Gênesis, longe de ser um mito criado pelo autor da Bíblia, é o reflexo de uma história que realmente aconteceu e deixou a sua marca indelével na mente de todos aqueles povos, desde o começo da civilização humana. Mas talvez alguém possa perguntar: por que, dentre tantas versões da história da criação, de Adão e do dilúvio, elegemos apenas a Bíblia como a mais confiável, a mais fidedigna? Bem, poderíamos argumentar com muitos pontos acerca da inspiração da Sagrada Escritura, mas, por enquanto, basta um elemento para fazer você pensar. É o seguinte: pergunte por aí quantas vidas já foram transformadas pela leitura dos mitos sumerianos ou babilônicos. Quem teve uma verdadeira experiência de conversão ou abandono de velhos hábitos escutando a história de Ádapa ou o heroísmo de Ziusudra? Se houver hipoteticamente alguém que tenha sua vida transformada pela leitura dos mitos sumerianos, se houver, esta será uma pessoa rara. Agora, por outro lado, procure descobrir quantos já tiveram a sua vida mudada para melhor pelo simples fato de lerem a Bíblia e aceitarem a mensagem de salvação que ela apresenta. O número será realmente incalculável. A Bíblia Sagrada, portanto, é um livro que transforma vidas. E vida realmente transformada pelo poder salvador de Deus é um argumento que nem maior dos céticos poderá refutar. Você não concorda comigo? Eu espero que a sua vida seja todos os dias também transformada pela leitura deste livro e pela mensagem que ele apresenta. E nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!